Então a minha primeira vez no mundo que eu fui, eu já conhecia a bebida, já conhecia a dança e eu achei interessante aquilo. E eu não queria mais saber de igreja, eu achava chato, não queria mais saber. Minha mãe sempre insistia, sempre ela dizia: Hilda, volta, filha, enquanto há tempo. Não vai, sempre ela batia nessa tecla, mas eu fui me aprofundando. E conheci o pai dos meus filhos em uma boate. Eu não imaginava quem ele era, mas ele já era um grande traficante naquela região. E a gente se envolveu. E daqui a pouco eu já estava envolvida totalmente em tudo que você possa imaginar do crime. Com um ano que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu já tinha mais de 5 pontos de tráfico ali no Pará. Eu não conseguia mais sair, eu fiquei presa na maconha. Eu comecei com a maconha, o cigarro. Com a bebida eu não largava o uísque. Era 24 horas. Mas de verdade eu sentia um vazio na madrugada. Eu lembro que quando eu estava sozinho, quando o efeito das drogas, elas acabavam, as lágrimas desciam nos meus olhos. Mas eu não tinha força e eu estava já envolvida demais para retroceder. Foi quando a gente estava dominando a metade quase de todo o Pará. Mas minha mãe, ela não desistia. Tive filho, meu primeiro filho, o primogênito, que é o Lucas. Quando eu tive o Lucas, a minha família acolheu ele, pegou ele. Porque essa vida de tráfico, de correria, essa vida de assalto não é fácil. Não tem como construir família aí. É mentira, é roubada isso. A gente não consegue construir nada. A gente só consegue alguma coisa nessa vida se a gente estiver com Jesus Cristo de Nazaré. Preciso dizer para alguém que está ouvindo aqui, jovem: ei menina, não entra nessa vida, saia. O quanto antes é roubada, é fracasso. Logo ao terceiro filho, eu tive muito filho, gente. Meu terceiro filho, Marcelo, quando ele veio, eu já estava conhecendo o crack. Porque eu queria saber que droga era aquela que tantas pessoas queriam. Porque era 24 horas alguém batendo naquela janela. Eu falei: pô, quero conhecer esse crack, porque ele deve ser o bom mesmo. É melhor do que o pó, porque a maconha. Porque todo mundo quer. E os compassos, ele falou pra mim assim: pô, negona, na linguagem deles, se você entrar no crack, já era, hein? Se você entrar no crack, você não vai estar nessa patente. O que o diabo dá pra gente é passageiro, mas aquilo que Deus dá pra gente é permanente. Isso é muito importante você ouvir isso. Quando eu já estava conhecendo o crack, já mais de um mês, eu quero dizer que quando eu fumei pela primeira vez, eu não consegui mais largar dele. E olha que eu disse, eu me domino, mas desde o dia que eu experimentei o crack, eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um cachimbo e coloquei uma pedra em cima e falei: isso aqui eu quero só saber qual é a lombra. E eu não consegui mais ficar sem ele. O crack, ele se tornou tudo para mim. Tudo para mim. Eu não conseguia fazer mais nada. A minha prioridade se tornou o crack. Eu não queria mais nem cheirar pó. Maconha, eu abandonei na hora. Eu falei: o crack é o que eu preciso. O crack, nessas alturas, os meus filhos ficavam indo e vindo. Até então a família, ela tentou lutar pela gente. Eles tentavam lutar, só que a gente não conseguia. Porque quando eu me afundei no crack, quando eu conheci o crack, eu não consegui mais me dominar. Então os meus parceiros, eles me abandonaram. Eles saíram porque eu já estava sendo dependente. Agora eu já não era traficante. Agora eu era uma usuária. Então tudo aquilo que eu tinha, o nome que eu tinha, foi se acabando. Foi se acabando, porque eu não conseguia fazer outra coisa a não ser ficar com o cachimbo na mão 24 horas. Era só dando ordem com o cachimbo. Então fui perdendo tudo. Anel de ouro, cordão de ouro, moto. Fui perdendo posicionamento. E o muito interessante isso aqui, gente. A catraca, ela roda. Eu lembro que um dia eu estava lá em cima e quando eu dei fé eu estava nas ruas.